Boa noite. Olá, no jornal das 19 horas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo. O presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Verhelli, poderá responder em sede de comissão de petições, queixas e reclamações da Assembleia da República em Maputo por alegada desobediência e solicitações de esclarecimento sobre os constantes casos de conflitos de terra. Esta quarta-feira, Verhelli preferiu gazetar o encontro com a respectiva comissão. O grupo de deputados que se encontra em Nampula para se aperceber das causas dos constantes conflitos de terra e de outras preocupações que afetam os cidadãos, disse ter ficado iludido com a ausência do presidente da autarquia, quando o mesmo foi solicitado para se pronunciar à volta de uma queixa apresentada por um grupo de moradores do bairro de Namtec-Liwa. Respeitando a lei de petições, primeiro nós ouvimos o peticionário e no dia de ontem, a hora que nós chegamos, embora tarde, conseguimos ouvir a maioria dos peticionários e continuamos no dia de hoje, as primeiras horas, ouvindo os peticionários. Só depois disso é que começamos a ouvir as entidades públicas e privadas, conforme o caso exija. De acordo com o relator da referida comissão, não faz sentido que uma figura como Paulo Verhelli, que conhece as normas de funcionamento da Assembleia da República, indique um vereador para o representar numa audição sobre um caso de extrema importância e de competência exclusiva. Os representantes não são, neste caso, não são autorizados, por isso que se dirige à entidade superior. Se é o administrador, vamos ao administrador. Se é o diretor provincial, é o diretor provincial. Esse é que responde. Não vai, portanto, termos que ouvir o chefe de departamento. Ele, na qualidade de presidente do município, também é a figura que nós temos que ouvir. Não vamos ouvir o vereador. Quem tomou posse para dirigir o município é o presidente do município. Então, o vereador está, portanto, a apoiar os trabalhos praticamente do edil. É neste sentido. Do Conselho Autárquico, a nossa equipa de reportagem foi informada que o presidente se encontrava ausente, sendo por isso que não conseguimos obter qualquer reação à volta do assunto. A 6ª Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública da Assembleia da República enaltece o trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e das polícias, ou seja, das autoridades policiais, para o restabelecimento da paz da província de Nampula. A constituição foi feita durante um encontro de cortesia com o secretário de Estado de Nampula. Em conferência de imprensa no final deste encontro, o relator da Comissão defendeu a conjugação de esforços para o restabelecimento do sossego na província de Cabo Delgado. Por exemplo, neste caso, a província de Nampula, que é vizinha ou circunvizinha com a província de Cabo Delgado, se mantenham conectados com as nossas populações, os nossos informadores, as nossas comunidades, que é para não sermos encontrados em contrapé com a insurgência ao norte desta província, ou ao mais próximo da província de Cabo Delgado. Depois do Niassa, os membros da 6ª Comissão da Assembleia da República decidiram escalar a província de Nampula. Depois que a Assembleia da República termina com aquelas sessões parlamentares, as comissões especializadas vão fiscalizar a ação do governo. Neste caso, a nossa comissão, que é especializada para assuntos de defesa e segurança, viemos aqui ter com os comandos provinciais, assim como distritais, algumas unidades militares da defesa, para podermos nos inteirar, primeiro, da sua organização e o seu funcionamento, os seus constrangimentos, os seus desafios, para, em conjunto, termos uma plataforma para o melhor desempenho desses setores. Em Nampula, a Comissão deverá manter encontros com as autoridades militares e da Polícia da República de Moçambique. Crianças de pais e nacionalidade estrangeira, com destaque para Somália, Mali, Costa de Marfim e Guiné, estão a encontrar dificuldades para obter documentos de identificação civil em Moçambique. Os menores afirmam que a situação está a dificultar o seu ingresso no Sistema Nacional de Educação. Somos moçambicanos porque somos crianças africanas.
Nossos pais, quando vão de férias, têm dificuldades de nos levar por não termos documentos. Nas escolas onde frequentamos, somos chamados estrangeiros, o que preocupa tanto a nós como aos nossos pais. Obrigado, Papá Governador, pelo carinho. Estamos aqui para nos integrar às crianças do mundo, que nós orgulhamos de ser moçambicanos e africanos, porque somos daqui. Que nos faz lembrar somos africanos, somos moçambicanos, filhos dessa terra. Obrigado, Papá Nilson, pela escolha do dirigente desta província. Pois hoje começamos a sentir o carinho do nosso Papá Governador, apesar da sua agenda muito apertada. Stop a violência contra a criança, stop a exploração infantil, stop aos abusos contra a criança, stop as uniões prematuras, viva os direitos da criança. Nesta mesma data do nosso belo Moçambique, lembramos com o massacre de Moeda, onde nossos pais foram mortos quando pediu a libertação desta pérola do Índico. Em memória destes e de todas as crianças vítimas de conflito armado de Cabo Delgado, pedimos a todos os tios e titias para que continuem a respeitar e a fazer valer os direitos da criança. Também lembramos com muita dor a outras crianças vítimas do conflito armado na província de Cabo Delgado. O grito de socorro foi lançado esta quarta-feira por ocasião do Dia da Criança Africana, que se assinalou esta quarta-feira. A esposa do governador da província de Nampula, que participou da cerimônia, assegurou que o problema será ultrapassado. E o desenvolvimento da criança no quadro de implementação dos seus direitos estabelecidos nos instrumentos nacionais e internacionais, consolidado na lei estabelecida 7/2008, de 9 de julho, Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança. A aprovação desta lei vem estabelecer uma nova forma de abordagem aos direitos da criança no país, estabelecendo as bases para a proteção da criança, quer pelos seus pais, familiares, amigos, professores e pela sociedade. Estamos cientes dos grandes avanços e progressos que a Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social de Nampula tem vindo a registrar nos últimos anos na melhoria da qualidade da prestação de assistência às crianças em geral e às em situação difícil, em particular através de comitês comunitários de proteção às crianças e os seus parceiros de cooperação. As crianças juntaram-se numa única voz para pedir o fim dos ataques terroristas em Cabo Delgado. A Rede Open e o projeto Alcance defendem a conjugação de esforços por parte das autoridades governamentais visando a criação de ferramentas concretas para o envolvimento do homem no acompanhamento da saúde da mulher e da criança. Para os representantes da Rede Open e do projeto Alcance, o engajamento masculino na melhoria das condições de qualidade dos serviços de saúde da mulher e da criança continua um desafio a avaliar pelas barreiras encontradas neste processo. É preciso que os homens sejam engajados em todo o processo, não somente, portanto, a partir do momento do nascimento dessa criança, mas também muito antes disso, a partir do processo de planeamento, tanto o planeamento familiar, tanto a ideia de haver um espaço de discussão sobre quantos filhos nós pretendemos ter como casal, quando é que vamos ter, como é que vamos ter. Então, esse processo todo, incluindo tanto o momento tanto da gestação, porque o homem tem um papel muito importante neste processo de gestação. É um momento que sabemos que a mulher, em algum momento, tem que reduzir, inclusive, o esforço, não é? Mas que, devido a algumas práticas socioculturais, algumas delas, aquelas que definem as masculinidades, a ideia de ser homem,
Portanto, é que eu sou homem, não posso, por exemplo, realizar algumas atividades domésticas. Então, o que isso, de alguma forma, vai sobrecarregar tanto esse esforço que a mulher tem que estar a empreender quando já não devia em algum momento. Então, tanto a esposa como o esposo dividem as tarefas, né? O homem também sabe que, ok, meu filho nasceu, eu também tenho responsabilidades, vamos dividir, eu preciso dar espaço à minha parceira, porque ela também pode trabalhar e tem que continuar a desenvolver-se profissionalmente, emocionalmente, a vários níveis. Estamos a dizer que são 2 cidadãos moçambicanos que já têm tempo para contribuir para o país, para a sua família, e ambos, em termos de saúde mental, física, não ficam tão esgotados. Há muitas mulheres com exaustão, muitas mulheres que ficam com outros tipos de problemas que vão desenvolvendo, né? Então, isto são custos para a própria saúde, os custos para o que temos que tirar como cidadãos para contribuir para a componente de saúde. O governo diz que, apesar de prevalecerem alguns desafios, nos últimos anos há melhorias quanto ao envolvimento dos homens no processo de saúde materno-infantil. Agora, com a presença do parceiro, estamos a criar um instrumento onde há registro, não é, de dados a partir de já, que é para termos uma linha de base. O que acontece até agora, apenas estamos a distribuir materiais, apenas estamos a distribuir, chamamos de diretrizes, em que todos passem a ter essa informação. Em Nampula, por exemplo, estamos a falar de 7 distritos, mas a província tem 23 distritos. Vai ser difícil termos um dado, mas até agora só temos aqui que saber que há 5 anos não tínhamos esse envolvimento, olhando apenas em grupos assim, como é que está sendo representado. Infelizmente ainda não temos dados, esperamos se calhar daqui a mais anos, 2, 3 anos, tenhamos já um sistema informático já presente, universal, uniforme, em que todos nós tenhamos acesso a esses dados. Mas de forma, sim, espontânea, diríamos sim, há sim melhoria. Então, com esta reunião, sairão daqui, já com instrumentos, sairão daqui com tudo quanto é necessário para conseguirmos termos dados estatísticos daquilo que é a nossa abordagem. Mas, como disse, o impacto do envolvimento é catastrófico quando ele não está envolvido, porque nós vimos mulheres a não ser aderentes, se quisermos falar, por exemplo, do tratamento para HIV. Neste workshop de 2 dias, que junta médicos e chefes distritais de toda a província, visa preparar estes profissionais de saúde sobre os impactos negativos da masculinidade na vida da mulher e da criança. 379 empresas da província de Nampula que haviam sido obrigadas a suspender as suas atividades devido aos impactos negativos da pandemia da Covid-19 retomaram este ano processo normal de trabalho. É resultado do relaxamento de algumas medidas impostas pelas autoridades governamentais. O processo abrangeu um universo de 474 trabalhadores que tinham os seus postos de emprego suspensos. O delegado da Inspeção-Geral do Trabalho, que revelou o facto esta quarta-feira em entrevista à AQTV, frisou que o balanço das atividades envolvidas pela instituição pode considerar-se positivo, a julgar pelo comportamento das empresas em relação ao cumprimento das medidas impostas pelas autoridades sanitárias visando a prevenção da pandemia viral. Ainda assim, e de acordo com Tiago Gaita, o desafio da instituição que dirige continua a ser caracterizado pela disseminação de mensagens às entidades empregadoras no sentido de continuar a observar as recomendações impostas pelo decreto presidencial. O balanço que fizemos neste momento, podemos considerar de forma significativa que tem sido um balanço meramente positivo. É positivo na medida em que as empresas vão, a cada momento, acatando aquilo que são as orientações emanadas do decreto presidencial. Os grandes desafios que a Inspeção-Geral do Trabalho tem neste momento, a delegação de Nampula tem estado no exercício das suas atividades e ir disseminando a nível das empresas aquelas que são as medidas que devem ser impostas pelas entidades empregadoras e vai fazendo aquilo que são as palestras, dando orientação de como é que devem ser cumpridas as medidas emanadas deste decreto, a utilização da máscara, o uso obrigatório da máscara, o distanciamento, observar o distanciamento social e as demais medidas que vêm emanadas no decreto. O nosso entrevistado referiu que o grande constrangimento das empresas prende-se com a fraca produtividade, motivada pelos impactos negativos da Covid-19, que impede o normal funcionamento das atividades, impactando de certa forma o processo de obtenção de rendimentos. Os principais constrangimentos são aqueles que nós sempre podemos pensar que quando chegamos às empresas
As empresas reclamam que a produtividade não tem sido eficaz relativas a este problema da pandemia. Então, nós, no exercício das nossas atividades, gostamos de ver as empresas com um desenvolvimento aceitável e achamos que isto tem estado a contribuir negativamente, a pandemia do Covid-19 tem estado a contribuir de forma negativa para que as empresas se sintam constrangidas. A Inspeção-Geral do Trabalho assegurou estar em curso ações visando a criação de condições para a retoma normal das atividades de todas as empresas que, em consequência da Covid-19, haviam sido forçadas a encerrar as portas, colocando em risco o emprego de centenas de trabalhadores. Ponto final do jornal das 19 horas. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi